Oi, oi, amigos ceveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Oi, amigos, voltei pra gente continuar falando da nossa saga maravilhosa da competição mais doce deste Brasil, Bake Off Brasil, segundo episódio. Vamos lá? Esse segundo episódio ela vai ter como prova criativa o tema tempo. A Beck, então, ela trouxe o bolo tempo representado por vários relógios. Na base tem um relógio de sol, que foi um dos primeiros instrumentos criados pelos babilônicos para medir o tempo há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Aí ainda na base temos um rádio relógio que representa o tempo voando. No primeiro andar tem um relógio de bolso, onde os marcadores estão representados com números romanos. No segundo tem um despertador e no último andar tem um relógio de pulso. Esse bolo é um bolo todo esculpido, decorado e coberto com pasta americana e pastelhagem. É finalizado com pintura à mão em aerografia, dando profundidade e realismo. No bolo também tem 3 bonequinhos representando cada jurado e a apresentadora do Bake Off. Esse bolo ele tem uma massa de pão de ló e 2 recheios, um creme de maracujá com um toque de açafrão e um curd de limão siciliano com um toque de baunilha. Para realizar essa prova, o bolo que os confeiteiros vão ter que fazer deve ter no mínimo 2 recheios, 2 andares, tendo 20 centímetros. Um dos andares pode ser cenográfico, é obrigado a entregar uma modelagem em 3D. O Fabiano, por ele ter ganhado o episódio passado, ele é o Avental Azul e por isso ele tem uma vantagem no tempo. Com isso, a Nádia trouxe 3 clochas, que é aqueles tampões que coloca em cima da comida, e ele tinha que escolher um. Escolhendo isso, revelava o qual seria sua vantagem no tempo. Ele escolheu a que estava no meio das 3 opções e com isso ele conseguiu 13 minutos a mais de vantagem. Para essa prova, os participantes vão ter 3 horas de prova, o que é mais que suficiente se a gente for comparar das temporadas passadas, onde os participantes sempre ganhavam poucas horas. Nessa temporada, desde o primeiro episódio, eles estão ganhando até uma colherzinha de chá com o tempo, né? A Thalita vai fazer o bolo Tempo do Amor, que ele vai celebrar os 10 anos do seu casamento. O bolo vai ser uma massa chiffon de amêndoas, recheio de brigadeiro de gorgonzola e trufa de frutas vermelhas. A decoração vai ser chantilly, fotos do casal em papel de arroz e 2 pombinhos modelados em pasta americana. O Leonardo vai fazer o bolo Mudanças do Tempo, para simbolizar as mudanças do tempo. A massa vai ser uma massa manteigada de chocolate com recheio de doce de leite com nozes e ganache de hortelã. A decoração vai ter buttercream de merengue suíço e pasta americana para fazer um prédio, a árvore e um pássaro em modelagem. A Juliana vai fazer o bolo Maturidade, que vai representar a evolução de uma mulher, né? As suas fases. Esse bolo vai ser uma massa de base de óleo e creme de leite com limão Tahiti e mirtilho. O recheio vai ser uma ganache de coco e lemon curd. A decoração vai ser buttercream, trabalho de bico, pó comestível e um sapato modelado em pasta americana. O João Pedro vai fazer o bolo é tradição, que para ele tempo é tradição e por isso vai fazer esse bolo, que também é uma inspiração para a galera da realeza, né, Rainha Elizabeth. Esse bolo vai ser um bolo de massa manteigada com rum e frutas secas, recheio de cream cheese com amarena e buttercream com noz pecan.
A decoração vai ser arabescos e modelagens de um livro e um relógio em pasta americana. O Camilo vai fazer o bolo saudade, que é uma homenagem para sua mãe que já faleceu, que vai ter um relógio anti-horário. Esse bolo vai ser uma massa amanteigada com recheio de cocada cremosa e doce de abacaxi. A decoração, um relógio que gira em sentido anti-horário e uma flor modelada em pasta americana. A Tainá vai fazer a evolução da tecnologia. Ela quer mostrar como o tempo evolui através dos computadores. Esse bolo vai ser uma massa de baunilha com buttermilk, recheio de cocada e creme de 4 leites. A decoração vai ser chantilly, pasta americana e 2 modelagens, que vai ser um computador e um notebook. O Rodrigo, ele vai fazer o bolo A Evolução da TV. Esse bolo vai ser uma massa de chocolate com canela e pimenta caiena, recheio, ganache de café e brigadeiro de coco. A decoração vai ser pasta americana para fazer uma TV de tela plana e uma TV de tubo com uma antena em modelagem. A Beatriz vai fazer um bolo História de Amor e o Tempo, tentando retratar uma história de amor do início ao fim. O bolo vai ser uma massa americana de baunilha com recheio de geleia de frutas amarelas e brigadeiro de camomila. A decoração vai ser um buttercream e modelagem de 2 noivos em pasta americana. O Renan vai fazer o bolo Jardim do Tempo, que vai ser a passagem do tempo retratada pelo fruto da terra. Esse bolo vai ser um bolo com base de amanteigada de chocolate branco com pistache, recheio de musseline de pistache e geleia de framboesa. A decoração vai ser um buttercream, bolachas trituradas e mudas de plantas e frutas em modelagem. O Lucas vai fazer o bolo O Poder do Tempo, que vai ser a história do tempo, vai ser contada através de um carvão que vira uma pedra preciosa. A massa vai ser de cacau black, recheio de chocolate de trufa e chocolate meio amargo de coco com chocolate branco. A decoração, cristais com agar-agar e carvões modelados em pasta americana. A Etelândia vai fazer um bolo Amor Incondicional, que vai ser o tempo retratado através da maternidade. A massa vai ser uma massa de pão de ló com recheio de brigadeiro de damasco com amêndoas torradas e brigadeiro brulê. A decoração vai ser pau comestível dourado e modelagem de uma mulher com um relógio em pasta americana. A Maria Laura, ela vai fazer o bolo O Tempo é Sabedoria, que é o tempo significa conhecimento, que conhecimento significa sabedoria. A massa vai ser uma massa de pão de ló de nozes, o recheio vai ser creme trufado de chocolate meio amargo e brigadeiro cremoso de nozes. A decoração vai ser um buttercream, engrenagens em pasta americana e 2 modelagens, que vai ser um livro e um óculos com lentes de isomalte. O Fabiano vai fazer o bolo Dose o Seu Tempo, que vai ser uma massa de chocolate com recheio de creme de ovos com uvas passas e ganache de chocolate com castanha do Pará. A decoração vai ser pasta americana, trabalho de bico e um rolo de massa modelada. O Fresley vai fazer o bolo O Tempo Não Para, que vai ser um bolo recheado de memórias. Esse bolo vai ser uma massa amanteigada de canela, recheio de brigadeiro de doce de leite com amendoim e brigadeiro de gengibre. A decoração vai ser ganache de chocolate meio amargo, pau comestível, prateado e um relógio em modelagem. A Rogéria vai fazer o bolo Tempo Perdido, que o tempo é um presente e as pessoas não valorizam. A massa vai ser uma massa amanteigada com raspas de laranja, recheio de brigadeiro de manga e brigadeiro cremoso de maracujá. A decoração vai ser papel de arroz, pasta americana e um relógio com os números e ponteiros em modelagem. A Emily vai fazer o bolo Volta no Tempo, que é um bolo que registra bons momentos. Esse bolo vai ser uma massa amanteigada de limão com recheio de geleia de framboesa e ganache de limão. A decoração, fotos em pasta americana e uma câmera fotográfica modelada.
O Márcio vai fazer o bolo O Amor Permanece, que é uma homenagem aos seus sogros. Esse bolo vai ser uma massa chiffon de chocolate com recheio de mousse de maracujá e chocolate e um pralinê com sementes de maracujá. A decoração vai ser corações e a modelagem de um relógio em pasta americana. Depois que foi finalizado essas 3 horas, o Fabiano ainda teve mais os seus 13 minutos para poder concluir o seu preparo. Finalizado, começa a parte mais legal, que é a parte mais importante, que é a degustação. Como aqui é um podcast e eu estou longe da tenda do SBT, a gente só vai comentar sobre a aparência do bolo, né? Porque não tem como a gente falar do sabor, então só nos resta falar da aparência. A degustação começa pelo bolo da Tainá, que ela ia entregar o bolo Evolução Tecnológica. Esse bolo, a Tainá prometeu tudo e acabou entregando nada. Ela acabou entregando só um bolo branco e a parte de cima, que era para ser um teclado de computador, ficou parecendo mais como uma folha sulfite escrita à mão. As duas modelagens que ela fez ficou muito tímida no bolo, que era para ela fazer uma modelagem que ia lembrar um computador e a outra ia lembrar um notebook. Mas se você olhar para as duas modelagens que ela entregou, não dá para ver nada. Além de pequena, não parece nada. Eu acho que como ela deixou o bolo muito branco, só branco, ela acabou não tendo tempo nenhum de fazer nada. Ela perdeu tempo. Ela não aproveitou o tempo para criar uma decoração melhor. Talvez se ela tivesse trabalhado esse teclado em cima do bolo, talvez, e é um grande talvez, esse bolo poderia ter saído melhor. Mas infelizmente ela não entregou nada visualmente. O Leonardo ele veio com o bolo Mudanças do Tempo, que foi com uma ideia muito boa em representar essa árvore que vem perdendo esse espaço para uma construção, porque esse é o tema dele, né? Ele está tentando mostrar pra gente que o que acontece com o passar do tempo, que é o que acontece quando a civilização vai se modernizando. Essa selva, essas árvores, elas vão perdendo espaço para essa nova selva de pedra, que é a natureza se perdendo no meio dos tijolos, no meio das construções. A ideia é muito boa. O ponto negativo para mim foi que nessa árvore ele colocou um passarinho, mas o passarinho ficou muito desproporcional com o tema com o tamanho do bolo. O passarinho ficou tão grande que parece até um patinho, aqueles patinhos de borracha. Ou o Leonardo fizesse um passarinho um pouquinho menor, ou ele aumentava as proporções. Ele então devia ter feito um prédio maior e uma árvore maior. Mas tirando isso, eu gostei muito da ideia e como o bolo dele ficou. A Rogéria tentou trazer pra gente o bolo Tempo Perdido. Infelizmente, o bolo dela ficou com uma cara de inacabado. Faltou capricho, faltou empenho. O relógio não ficou visualmente agradável. Ela tentou fazer um efeito de antigo, né, dando uma escurecida em algumas partes do bolo, mas ficou com cara de sujo, não de envelhecido. Faltou executar melhor, porque era uma ideia boa, esses números saindo do relógio, escapando, perdendo esse tempo. Só não foi trabalhado. Faltou isso, essa delicadeza e essa sutileza na hora de decorar esse bolo. A Thalita, ela veio com esse bolo, né, o tempo do amor. A mensagem atrás desse bolo, ela é muito bonita. A gente tem que valorizar a família, valorizar as pessoas que a gente ama. Mas a execução e o que ela tentou trazer nesse bolo não ficou nada legal. Ela, usando as fotos dos familiares na decoração, não deixou a decoração com uma cara de profissional, ficou muito com cara de amadora. Fazendo para casa da gente, tudo bem. Mas eu acho que numa competição não foi uma escolha interessante ela fazer isso. Ela podia ter gastado um tempinho mais em trazer uma decoração um pouquinho mais elaborada. Se a gente tirar as fotos, a gente só vê um trabalho que tá interessante
na parte de cima, que é um trabalho de bico. Mas beira a um bolo de noiva. Tá assim, ó, tá quase um bolo de noiva. O Lucas veio com essa ideia do o poder do tempo. Ele veio com uma ideia muito difícil de ser traduzida num bolo, já que ele estava tentando fazer essa mensagem de como se fosse do pobre ao luxo. De a gente ver um carvão que com o tempo ele consegue ser modificado e se transformar numa pedra preciosa. Traduzir essa ideia para um bolo é muito complicada, porque o carvão já é um objeto que não é bonito, não tem nada de interessante nele. Então ele trouxe essa parte em cima preta no bolo, que tem objetos que não são definidos, o formato parecendo pedra, né, parecendo carvão, e a parte de baixo tem uma parte que parece cristal. Não foi a pior decoração, mas também não é a mais bonita e é a mais difícil de ser entendida se você não sabe o conceito do bolo. O Fresley, ele trouxe o bolo dele, O Tempo Não Para. Ele trouxe um bolo muito simples, faltou criatividade, faltou inovar, faltou se arriscar. Infelizmente, a escolha da cor de fazer um bolo prateado não foi uma escolha legal, porque eu acho que prata não é uma cor apetitosa, né? Não é uma cor que a gente relaciona a comida assim tão facilmente. O relógio em cima ficou muito simples. Se a gente tirar o relógio, não tem mais decoração nenhuma. Então faltou se arriscar, faltou tentar usar essas 3 horas ao seu favor. O Márcio, ele trouxe o bolo dele, que é o Amor Permanece, tentando mostrar que mesmo com o tempo passando, o amor sempre vai permanecer. É um bolo ok. Não é o dos mais bem acabados, tem muitos defeitos no acabamento, mas ficou bonito, né? Ficou atrativo. Por pouco, esse excesso de corações não tira ele do tema, né? Porque fica muito romântico, fica muito amor. E o tema é tempo. Então, eu acho que ele tinha que tentar trazer um pouquinho mais para esse lado do tempo. O reloginho que ele fez e colocou no topo ficou péssimo. Não dá pra ver, não dá pra relacionar com nada. Talvez se ele caprichasse esse relógio ali, ia ficar bem mais legal. Mas tirando isso, não foi uma decoração feia. Talvez só fugindo um pouquinho da proposta, mas ficou bonito. O Rodrigo trouxe o bolo dele A Evolução da TV. Ele estava tentando representar 2 TVs na decoração do bolo, né? Aquela TV de bunda e uma TV de plasma. Só que não deu nada certo. A TV de plasma não parece nada, ficou só um pedaço preto ali que, se você prestar atenção, só parece a bunda da TV de bunda. Então faltou dar uma caprichada a mais. Ele jogou assim tudo por último e não entregou nada bonito, nada bem feito. Para esse bolo TV faltou acabamento. Então, em vez de ele fazer só um fundo preto, né, uma TV de plasma totalmente preta, ele podia tentar fazer aquele efeito que a TV tá chuviscada ou a TV tá sendo esperando para ser ligada. Faltou esses detalhes a mais que vão fazer a diferença na decoração dele. A Juliana, ela veio com o bolo maturidade. Esse bolo, ele tinha uma ideia interessante, né, para a gente retratar a evolução e as fases de uma mulher e do seu desenvolvimento, já que ela é psicóloga, ela já estava pensando para esse lado do desenvolvimento social das pessoas. O que falhou foi ela ter feito um efeito de onça que não ficou tão claro, não ficou bom. O salto alto que ela colocou no topo também não ficou legal. E talvez por ela estar representando as fases de uma pessoa da nossa vida, ela podia ter colocado mais uma camada de bolo. Porque como ela só fez 2 camadas, ela não explorou muito bem. Então eu acho que se ela colocasse uma terceira camada para fazer infância, fase adulta e fase
quando a pessoa já está envelhecendo, acho que ia ficar melhor, ia ficar mais claro. O Camilo, ele trouxe um bolo que é o bolo saudade. Esse bolo foi um bolo perfeito, regado de sentimento, regado de história, regado com uma perfeição. Quando a gente pensa, quando a gente lembra que a gente perdeu uma pessoa e a gente pensa que seria tão bom ter esse tempo de volta. Por isso tem essa simbologia do relógio voltando, rodando ao contrário. Porque a gente quer resgatar aquele momento e a gente sabe que a gente nunca vai ter esse momento de novo. Esse toque de ter só uma florzinha, só uma rosa em cima que representa a mãe dele, a perda dele, tão lindo, tão simbólico. Camila arrasou. E esse bolo é nível melhor que de padaria. É um bolo incrível, é um bolo perfeito. Parabéns. O João Pedro, ele tá trazendo pra gente o bolo tradição. Mas durante essa prova aconteceu alguns probleminhas durante o desempenho dele, porque ele alega que mexeram no forno dele. Com isso, alguns dos seus preparos foram queimados e ele teve que refazer. E a gente sabe que bolo precisa de tempo, então para refazer você vai perder mais um tempinho e você vai faltar tempo na hora de decorar. E claramente a gente vê isso. Ele entregou uma decoração péssima, nota zero. O bolo ele tá mal mal feito, o bolo ele tá mal decorado. O relógio em cima é só um relógio riscado em cima da pasta americana. Então a gente vê que esse problema com o forno atrapalhou ele 100% nessa prova. O único ponto positivo nessa decoração é a cor, que é uma cor bonita, só isso. O Fabiano, ele trouxe esse bolo Dose o Seu Tempo, que é uma ideia muito legal ao bolo dele, que é um bolo que está incompleto, ele está sendo preparado ainda. O que ele errou foi que de 6 bolos que ele trouxe, 5 são cenográficos. Então ele perdeu muito tempo não entregando nada, porque a parte de cima, o topo, é um bolo que está sendo decorado. Então metade desse bolo não tem decoração. Então faltou isso. Talvez se ele, em vez de trazer 5 bolos cenográficos, ele devia ter trazido 2 cenográficos e 2 bolos de verdade. Aí trazia um decorado, pelo menos. Pra meio que equipar e equivalar esse tempo, né? Porque ele perdeu muito tempo não decorando o bolo. Mas a ideia eu acho incrível. O Renan trouxe seu bolo Jardim do Tempo. E eu acho que ele foi o que o melhor entregou essa ideia de tempo, de mostrar que o tempo passa, as coisas mudam, as coisas evoluem, e ele tentou trazer isso representando as fases de uma flor, que é desde o início, quando ela estava na terra, quando ela está crescendo e até quando ela já é uma flor toda formada. A parte de cima ficou muito linda com essas rosas que ele colocou. O ponto negativo foi que as laterais acabaram ficando muito vazias. Ele podia ter aproveitado mais esse espaço, mas a ideia para mim foi a que foi melhor apresentada, que tem começo, meio e fim. A Beatriz, ela trouxe bolo Histórias de Amor e o Tempo. Ela teve uma apresentação extremamente ruim, só não foi tão ruim que a do João Pedro, né? Eu daria uma nota 1 para a apresentação dela. Ela entregou um bolo apenas branco, sem detalhe nenhum, com 2 tentativas de 2 noivinhos em cima, que ficaram mais parecendo com os peões de um jogo de xadrez. Nota 1, nota dó. Que pena, né? Porque eles têm 3 horas. Faltou aí controlar o tempo para reservar a pelo menos 1 hora para fazer uma boa decoração. A Etelândia trouxe seu bolo Amor Incondicional. Eu acho que ela conseguiu entregar uma modelagem boa, mas ao mesmo tempo confusa, porque a menininha que ela colocou no topo do seu bolo parecia que ou ela estava com um ovo
ou esse ovo era uma barriga. Então ficou um pouquinho confuso, porque ela está representando quando uma mulher está grávida. E esse tempo de espera, esse tempo é até essa criança nascer. Então, podia ser melhor representado como a barriga, não com um ovo. O ponto negativo é a cor. Mais uma participante que tenta fazer bolo com cores metalizadas. Essas cores não são legais para fazer um bolo inteiro, gente. Então, acho que faltou pensar nisso. Eu trocaria essa cor, não colocaria uma cor metalizada, dava para colocar uma cor mais quente, que representasse mais amor, né? Ligasse mais pro amor. O metalizado não deixa esse toque mais feminino, mais quente. A Emily trouxe seu bolo Volta no Tempo, que teve uma decoração bem tímida. É um bolo com base branca, com umas polaroides brancas e só com duas câmeras fotográficas. Eu acho que faltou ela, em vez de trazer essas polaroides brancas, trazer imagens, trazer emoções nessas fotos, porque ficou uma base muito preta e branca. Então faltou isso. Ela podia ter perdido um tempinho mais tentando colocar pelo menos algumas imagens dentro dessas polaroides. A câmera do topo até que tá ok. Não é uma das piores, mas também não é uma das melhores. Dava sim para ter caprichado um pouquinho mais. A última participante na hora da degustação é a Maria Laura, onde ela traz o seu bolo que é Tempo a Sabedoria. Eu acho que a melhor parte desse bolo foi a sua decoração do topo, onde ela fez esse óculos, que eu acho que ficou muito lindo e ficou bem realista. A decoração que ela fez de um livrinho ali ficou péssima, não ficou legal. E tirando esses dois elementos, o bolo dela ficou bem ok. Não foi um dos melhores, mas também não foi um dos piores. Podia ter caprichado um pouquinho mais, ainda mais numa engrenagem que ela colocou no canto. Mas para mim, o ponto de destaque mesmo é o óculos, que ficou perfeito. Depois dessas degustações e com resultados bem mais ou menos, né? A gente vê que a tenda não foi um dia forte, parte-se para a prova técnica. Na prova técnica, os participantes vão ter que fazer uma releitura de um bolo de rolo. A parte interna é composta por 8 camadas de massa e 7 camadas de recheio. Na parte externa vai ter uma cobertura de ganache branca e na decoração o tradicional bolo de rolo com recheio de goiabada. No topo tem um disco de sablé recheado com goiabada e na finalização lascas de coco e cubos de goiabada, biscoitinhos de bolo de rolo e uma decoração com ganache branca. Para eles realizarem essa prova técnica, os participantes vão ter também, mais uma vez, 3 horas de prova. Só que a diferença é que agora eles têm um pouquinho mais, que é 30 minutos a mais. Então é 3 horas e 30 minutos, o que é muito tempo para a competição, que eles sempre dão menos tempo na hora de realizar a prova técnica. Como a gente ainda está bem na fase inicial do programa, ainda no segundo episódio, não mostra muito tempo da prova técnica, porque já consumiu bastante tempo na prova criativa. Então a gente vê poucas interações nesse momento. O que a gente viu nesse dia? A gente viu que a Juliana, ela se mostrou uma participante muito dependente do Leonardo. Ela sempre tá gritando por ele, pedindo ajuda dele o tempo todo, que isso acaba até atrapalhando o desempenho dele, porque nessa prova, quando ela chamou, já no início, ele acabou queimando o caramelo. E como a gente sabe que na prova técnica eles entregam o material contado para os participantes, ele já ficou sem açúcar. Aí ele teve que ir lá pedir para todo mundo pelo menos uma colherzinha de açúcar para repor, para tentar fazer uma segunda tentativa do caramelo. A gente também viu o JP falando mais uma vez do forno, que ele disse que estão tentando sabotar ele quando aumentaram a temperatura do forno. Só que isso ninguém viu, né? Essa sabotagem. Ou foi ele que errou e se esqueceu, ou foi algo que a gente não viu e a edição não mostrou. Eu acho mais que foi a primeira, que ninguém tentou sabotar ele.
Não agora na competição, né? Porque eu acho que se alguém fosse tentar sabotar alguém, seria mais para depois da metade do programa, não no segundo episódio. Passadas 3 horas e meia de prova, acontece a degustação para já no final a gente começar a montar o ranking do episódio. O ranking ficou então assim. Na última posição ficou a Etelândia. Eu vou falar da ordem pior para o melhor, tá? Então a última é Etelândia, depois vem a Tainá, Rogéria, Juliana, Emily, Thalita, Fresley, Leonardo, Márcio, Beatriz, Rodrigo, Camilo, Renan, Lucas. Na terceira posição do melhor ficou a Maria Laura. Em segundo lugar ficou o João Pedro. E por último não, né? Em primeiro lugar, sendo o melhor nessa prova técnica, ficou o Fabiano. O vencedor, mais uma vez levando a avental azul, é o Fabiano. Ele se mostrou ser um participante com um grande destaque, principalmente nas provas criativas. Tá faltando um competidor até na sua altura também, porque eu tô notando que ele tá dominando essa cozinha e eu não quero que isso aconteça assim tão fácil. Pelo menos a gente precisa ver uma competição acontecendo. Então a gente precisa ver pessoas no mesmo nível que ele entregando boas qualidades. A eliminada foi a Tainá. Por ela ter ficado em penúltimo lugar na prova técnica e ela não ter conseguido entregar aquele bolo evolução tecnológica. Ela não entregou o tema que ela tentou fazer. A gente viu que ela fez um bolo bem inacabado. O nervosismo dela contou muito nessa hora. Se ela conseguisse pelo menos ter entregado, acho que um bolo com uma decoração um pouco melhor na prova criativa, talvez ela conseguiria escapar. Mas infelizmente, esse foi o final dela. Ai, amigo, então é isso, né? Vamos acompanhando, continuar essa saga de Bake Off Brasil. Por enquanto, meu personagem, meu participante favorito é o Fabiano, que ele tá sendo o melhor na tenda, né? Por enquanto, eu não vejo assim, pessoas que estão ao nível dele, mas é só o começo e tem muita gente ainda que vai conseguir amadurecer durante a competição, mas a gente precisa ficar de olho, aguardando, né? E eu espero que vocês também continuem acompanhando assim como eu. Amigos, um beijinho e tchau!